A gente voltando então depois da vitória do Brasil de quarta-feira passada. Em função disso, em função até do Jogo do Brasil, na próxima sexta-feira nós não teremos a Sexta Consciência, por conta mais uma vez do jogo, e a gente espera que pelo menos até o dia 15 de julho, que eu acho que é a final, né? A gente possa estar adiando sessões em função do Jogo do Brasil, né? Pelo menos que seja com bom motivo. A sessão de hoje, então, nós convidamos o Dr. Evandro Chinoco e o Dr. Alexandre Siciliano para poder apresentar um caso que eles tiveram a oportunidade de vivenciar conjuntamente, e é um caso que foi assistido durante o seu período de pré-internação e durante a internação pelo Dr. Levi Botner, que está aqui na nossa primeira fila, a quem eu queria agradecer, Levi, pai de Eduardo Botner, nosso grande residente aqui, bravo escudeiro da residência, eu queria agradecer a tua presença aqui. E o nosso caso, então, vai ser sobre pericardite recorrente, um desafio clínico. Essa é uma entidade, sem dúvida, que nos últimos anos a gente vem aprendendo um tanto com ela em relação a algumas questões de novas possibilidades diagnósticas e outras alternativas terapêuticas. E, sem dúvida nenhuma, o Evandro, que é o responsável pela moderação desse caso, vai ter a oportunidade de fazer a apresentação dos demais participantes. Evandro, eu queria pedir, por favor, então, que você assumisse a moderação. Bem, primeiro queria agradecer essa honrosa oportunidade do André de estar moderando essa sessão. E com certeza dizer a vocês que nosso prazer conjunto de estar com o Total Core explorando o novo, não é? Há uma década atrás, eu fui levado a conhecer, através do Dr. Vitor Por Deus, um brilhante aluno de medicina, hoje um imunologista e seguramente uma das pessoas que tocam um trabalho muito interessante sobre arte, cultura e saúde, a conhecer esse homem, esse monstro chamado Yehuda Schoenfeld. Dr. Yehuda, assim como a professora Mihelen, né, que é reumatologista e brilhante, Yehuda chegou aqui nesse auditório e deu uma palestra sobre aterosclerose e falou naquela ocasião: olha, a cardiologia tem muito que aprender conosco. Nós viveremos uma era que a aterosclerose, mais do que ser combatida com stents, ela vai ser combatida com aquilo que eu acredito, que é justamente a modulação imune. E hoje, né, todos sabem, o canakinumab faz parte do tratamento da aterosclerose. E o Dr. Yehuda revolucionou a visão das doenças autoimunes. Ele abria um canal para a doença aterosclerótica. O grupo dele, e eu tive a oportunidade de depois encaminhar mais uma pessoa para trabalhar com o Dr. Yehuda, que é o Dr. Samuel. Né? O Samuel teve a oportunidade de, como jovens, e eles exploram, isso é uma coisa interessante, a preocupação em Israel de formar pesquisadores e apoiar jovens no terceiro mundo ou em qualquer outro lugar que queira fazer iniciação científica, e sendo pessoas que têm um pouco poder econômico, eles ajudam a formação. Então esses meus alunos foram ajudados por Yehuda, que é absolutamente um homem extraordinário, e o Samuel também me aproximou de outras pessoas. E não há dúvida que a gente vive uma nova área hoje, a cardiorreumatologia. Nós fundamos um grupo para estudar a cardiorreumatologia no PRO. Tem o Roberto, que seguramente está começando a estudar dados epidemiológicos, os nossos residentes. Por quê? Porque trabalhar com máquina, que era o passado, e cuidar da doença como um bombeiro hidráulico é século passado. Nós vamos trabalhar cada vez mais com o quê? Mecanismos imunobiológicos, mecanismos inflamatórios e uma nova cardiologia surgindo, assim como a cardio-oncologia. Então, bem-vindos à cardiorreumatologia. O PRO inicia no Brasil um grupo de estudos para estudar a epidemia oculta de doenças autoimunes e autoinflamatórias. E precisamos de quê? Cientistas básicos, reumatologistas, imunologistas e clínicos gerais para, aqui no PRO,
junto com os cardiologistas interessados nisso, a gente possa olhar o novo. Essa é uma área que a contribuição da medicina de Israel é extraordinária. Lá tem os grandes institutos de pesquisa que revolucionaram a autoimunidade e as doenças autoinflamatórias. Então a colaboração e com os centros de Israel são muito importantes, assim como a Itália, como os Estados Unidos, a França, a Alemanha e aqui no Brasil, não é, professor? Então a gente vive uma era nova, uma epidemia acontecendo e os doentes reumatológicos morrendo de quê? Das doenças cardiovasculares. É uma única doença. Esse é um aspecto importante. Então esse caso me interessou, não pelo caso que eu não vivenciei, mas pela oportunidade de estar aproximando nossos jovens residentes para conhecer a medicina, a nova medicina interna ligada às doenças reumatológicas. Ana, eu queria passar para você fazer a apresentação. Então, como médico assistente, Dr. Levi está presente, eu peço que, se ele precisar te interromper, que ele sinta-se à vontade para acrescentar alguma informação da paciente ou até me corrigir. Então, trata-se de uma paciente de 51 anos, professora, casada, natural e moradora do Rio de Janeiro, que chega no procardíaco no dia 22 de junho com uma queixa de dor torácica. Ela relata que essa dor tinha início há 2 semanas, era uma dor retroesternal, que também iniciava na região inframamária e até o hipocôndrio esquerdo e irradiava até a face lateral esquerda. Era tipo pontada, piorava com a respiração e melhorava quando ela estava em posição ortostática. Essa paciente, a história dela se inicia em 2010, quando ela teve um primeiro episódio de pericardite, tratou com nimesulida e teve melhora. Tratou em 2 dias, ela já tinha remissão da dor. Ficou assintomática de 2010 até 2015, quando em 2015 ela volta a ter novo episódio de dor torácica com as mesmas características. Em 2015 ela retorna com anti-inflamatório e melhora. Só que, a partir de 2015 até 2018, ela estava fazendo episódios frequentes de uma dor que não era muito impactante, ela não procurava o serviço de saúde, não precisou de internar, mas era uma dor que durava 1 a 2 dias, era um desconforto retroesternal, que ela não precisava fazer uso de nenhum medicamento específico e era autolimitada, cessava de forma espontânea. Eu vou detalhar, e agora em 2018, desde abril, ela começa com episódios recorrentes de dor torácica associada à fadiga e precisando de internações frequentes. Eu vou detalhar melhor essas internações que ela apresentou em 2018, para a gente poder conseguir criar uma linha de raciocínio para a gente conseguir discutir melhor qual seria a conduta, se a gente poderia ter alguma etiologia para essa pericardite da paciente. Então, de história patológica pregressa, ela tem uma pericardite recorrente, que eu vou descrever melhor, 2 cessáreas prévias, sem intercorrências e uma histerectomia em 2001. De história familiar, o que vai nos chamar a atenção, a mãe e a tia com uma história de derrame pleural de repetição. A gente tem a presença da reumatologista aqui, que pode talvez fazer uma associação, depois discutir se isso seria relevante ou não no nosso caso clínico. Então, como eu falei, de 2010 até 2015, ela teve um novo episódio. De 2015 até 2018, ela tinha vários desconfortos, cessava espontaneamente, não precisou de internar. Mas, a partir de 2018, especificamente em abril, essa paciente, ela recorre da dor. É uma dor que ela falou que muda a característica, não era mais tipo pontada, era uma queimação. E nesse período também ela estava associando uma fadiga, um cansaço, que para ela era novo. Então ela procura o consultório do Dr. Levi, esse eletro e essa consulta é tudo via consultório, não foi a nível hospitalar. E no eletro que a gente vai perceber é uma taquicardia sinusal e um eletro de baixa voltagem. Então a gente tem ali já imaginando que ela poderia ter um derrame pericárdico associado a uma dor específica de pericardite e é iniciado indomedacina mais colchicina.
Um dia após o início da terapia, essa paciente faz um ecocardiograma e que mostra o tamponamento cardíaco. Então, é feita a internação dessa paciente, ela interna no Américas, continua o tratamento com indomethacina mais colchicina. Essa é a tomografia 5 dias após o início do tratamento. A gente percebe que ainda existe um espessamento do pericárdio, mas a gente já vê uma melhora eletrocardiográfica, isso 6 dias após o tratamento. Aquilo que estava com uma baixa voltagem e uma frequência menor, hoje, 5 dias após o uso da colchicina mais a indomethacina, a voltagem torna-se normal e com uma frequência mais controlada. Ok, Ana, nesse momento nós vamos primeiro provocar aqui alguns colegas debatedores. Arnaldo, aquele ecocardiograma que foi apresentado, bota em movimento. O que você poderia nos dizer, já que o paciente parece que clinicamente não tinha tamponamento e o ecocardiograma apresentava... Esse é o primeiro. Olha, o Evandro, só para ilustrar para os residentes, o melhor corte para a gente ver derrame pericárdico é o subcostal, tá? E a gente vê aqui então o fígado e vê um derrame pericárdico que envolve todo o coração, com mais de 1 centímetro. Isso aqui denota um derrame pericárdico importante. Agora, tem sinais de restrição? Não parece, porque eu precisava de outros sinais, né? Distensão da cava, colapso diastólico das cavidades direitas, tá? Então é um derrame importante, volumoso, eu diria assim no olho 400 ml e sem sinais de restrição, pelo menos nesse corte aqui. Tem outras imagens? Não. Meu amigo Levi, você estava conduzindo o caso, essa paciente foi internada por você num co-irmão e a sua visão da paciente havia uma dissociação entre aquilo que era uma possível tamponamento ecocardiográfico e clínico, foi isso? Não, eu não achava que tinha tamponamento, não. Ela não tinha clínica nenhuma de tamponamento, e se você vê o eletrocardiograma dela, eu diria que esse primeiro eletrocardiograma dela, eu não poderia nem dizer que ele tem propriamente uma diminuição de voltagem. Eu só achei que tinha diminuição de voltagem quando eu vi a melhora dela e eu fui retroceder a ele, aí eu achei que ele tinha uma diminuição de voltagem. Na segunda crise dela, como ela passou a fazer uma diminuição do tamanho, mas não propriamente uma baixa voltagem, é que eu deduzi que ela estava fazendo a recorrência. Meu amigo Barroso, você teria tido uma conduta de tratar inicialmente com anti-inflamatório uma paciente que não tinha o derrame volumoso, mas não tinha evidência de tamponamento clínico e, como diz o Arnaldo, possivelmente não tinha sinais clássicos no eco. Boa tarde a todos, caros. Sim, essa paciente não tendo sinais de um tamponamento clínico, sem pulso paradoxal, hipotensão arterial, aspiração pulso paradoxal e tal, e esse é um derrame crônico, o paciente está relativamente adaptada, e inicialmente eu faria assim um anti-inflamatório, como foi feito, a indomethacina com a colchicina, observaria umas 24 horas, mas a gente partiria para exames mais invasivos, uma função cardiac, né? Mas a conduta inicial eu não estou de acordo, entrar com anti-inflamatório, não é uma urgência, a doença tem sinais de tamponamento, embora ela possa evoluir com tamponamento prima, nesse estamos com espaço para poder respirar um pouco para anti-inflamatório e fazer uma programação precoce, uma punção ou não, mas nesse momento eu estou de acordo assim, com o encaminhamento, Evandro. Então, dando sequência, a visão do Arnaldo é que não havia evidência de um claro tamponamento ecocardiográfico, a visão do Levi
e do Baruzzi era de conduzir clinicamente e ver a resposta ao anti-inflamatório. Vamos em frente. Ana. Então, os marcadores inflamatórios estavam positivos nessa consulta. Olha, se não me falha a memória, o PCR dela estava em 12. Se a gente for pegar a diretriz europeia, a gente tem que tentar, o julgamento ele tem que ser baseado em critério. Então nós temos espessamento pericárdico, derrame pericárdico, na ausência de clínica, mas com marcador inflamatório positivo. Então eu tenho aqui pelo menos 2 critérios em 4 para poder afirmar que a doente tem uma doença ativa inflamatória pericárdica. Esse é o primeiro ponto. O que chama atenção aqui, se você puder voltar um slide, por favor, o slide do histórico dela. Porque isso não é um fato isolado. Isso que é importante salientar. Uma coisa é essa doente chegar para mim na sala de emergência, com o que eu acabei de descrever, com baixa voltagem, inflamada, pericardite aguda. Muito bem, obrigado, vamos investigar. Mas pela sua descrição que aqui está, eu tenho 10 anos de história. Eu tenho 10 anos de história de pericardite recorrente numa paciente que está fazendo agora mais um evento que ela fez anteriormente, pelo que está descrito aqui. Então, dentro, eu posso, obviamente, tentar focar nesse momento, tratar um evento agudo? Sim. É possível 30% das pericardites terem recorrência? Sim. Mas 10 anos de evolução, independente do que eu possa me nortear agora, eu vou ser obrigado a começar a pensar, a pesquisar uma doença, seja autoimune vinculada, que possa estar sustentando, e não simplesmente tratar a síndrome. É muito importante nessa doente, e faz parte do tratamento, identificar o fator causal. Não é comum uma pericardite ter 10 anos de recorrência várias vezes. Isso que é importante salientar. Exatamente esse ponto foi o que o Levi fez. Então, seguiu exatamente sua visão. Era uma pericardite aguda, como está no livro, baixou a internação por causa do volumoso derrame pericárdico, iniciou uma investigação. Agora vamos ver a investigação e vamos ver a evolução. Não, nesse momento não foi feita. Ainda não foi feita a punção, porque quando ela chegou e a gente introduziu essa medicação, eu já tinha contactado o Alexandre para a gente poder fazer a punção e tirar um pedaço do pericárdio, mas ela respondeu muito bem a essa primeira. Aí você só seguiu com a estratégia não invasiva. Mais uma pergunta. Põe um eco, por favor. Arnaldo, como é que está o espessamento desse pericárdio? Não, aqui na foto. Você não poderia inferir que isso é um espessamento pericárdio? Não tem não. Uma doente que tem 10 anos de história e refaz? Não tem não. O que a gente vê aí... Anatomicamente não havia evidência de espessamento pericárdio. Vamos em frente, Ana, só para a gente... Então, teve uma melhora do eletrocardiograma após o início da indometacina e da colchicina, uma melhora do eco também, o que era daquele derrame pericárdico, que era até volumoso. Esse aqui é o eco 5 dias após, a gente vê que está menor o derrame pericárdico, e a paciente também cessou a clínica total. Então, o que a gente tem até agora, uma paciente que em 5 anos, 10 anos, 8 anos de doença, estava fazendo episódios recorrentes de uma dor torácica. Em abril, ela interna por uma pericardite aguda, interna por conta muito do derrame pericárdico visto ao ecocardiograma, trata com indomedacina e colchicina e tem a melhora dos sintomas e do ecocardiograma. Segue em acompanhamento no ambulatório do Dr. Levi, e nisso ela ainda faz um eco via ambulatório que não refez o derrame, não tinha espessamento do pericárdio, e a paciente seguia bem clinicamente. Até que, um mês após, agora no dia 9 de maio, um mês após o início do tratamento, a paciente interna com queixa de dor torácica a despeito do tratamento que ela ainda estava fazendo uso da indometacina e da colchicina. Daí a gente repete o ecocardiograma, a gente tinha naquele meio do caminho ambulatorial que não tinha derrame nenhum, não tinha espessamento, agora ela retorna um mês depois com dor, e esse é o novo ecocardiograma. Então ela interna, ela procura o Levi me encaminhar ela tem um quadro típico de pericardite. Aliás, todas as vezes ela tinha
que melhorava com a posição incomodada. E aí, além daquele subcostal que a gente já via... Como é que volta aqui? Não, primeiro esse, né? A gente via que o derrame tinha voltado, né? Era um derrame até semelhante com outros. Agora, um certo grau de compressão do ventrículo direito, tá? Esse é o corte longitudinal, corte apical. Por que não está rodando aí? É só para clicar isso. Ah, tá. E a gente já via aqui um aspecto diferente aqui, que é uma presença de bastante fibrina no interior do... Aqui, o mouse... Aqui, apareceu o mouse aí? Não. O mouse aparece aqui. Não. Bom. Aponta ali pra mim. Mostra com o seu dedo. Aqui é Fibrina. fibrina. Oi? É verrugoso? Não, são traves de fibrina que prendem o pericárdio visceral no parietal. Isso não é incomum na pericardite. Vou voltar aqui, acho que na outra imagem também tinha, né? Bem, aí ela interna... Aqui a gente vê aqui também, ó. Tá vendo? E acho que tem mais imagens, espera aí, mano. Aí aquela do derrame... Aqui, essa imagem é bastante interessante, que é um corte que não é habitual. Ela tinha um derrame pleural também. Então a gente pode usar o derrame pleural como janela acústica. Então a gente olha o coração pelas costas. A gente está vendo aqui o derrame pleural esquerdo, aqui o pericárdio com trave de fibrina, aqui o ventrículo esquerdo, parede lateral, parede septal, ventrículo direito. Então mostrando que ela agora tem uma síndrome pleuropericárdica. Com tamponamento ou sem tamponamento? Com sinal de restrição. Tinha tamponamento clínico do Oliveira? Não. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. 50% hoje em dia, com a possibilidade de a gente fazer os diagnósticos tão rápidos, 50% dos tamponamentos tem hipertensão arterial. Perfeito. Tá? E a gente hoje em dia, a gente se antecipa. Isso. Havia uma dissociação entre sinais de restrição e tamponamento ecocardiográfico, pelos fluxos, pelo aspecto da compressão do VD. Tem os fluxos aqui, não? E o aspecto clínico. Os fluxos tinham ampla variação. Nesse momento. Ampla variação respiratória. Ana, você tem os dados laboratoriais dessa segunda-feira? Vamos lá, vamos ver os dados laboratoriais para que a gente possa, antes da gente partir para algum tipo de abordagem invasiva, eu vou convocar São Paulo. Que tipo de intervenção eles fariam? Mostra o que tem de laboratório. Na verdade, o laboratório ainda mantinha, era uma PCR elevada, em torno de 25, 28 era até o que ela mantinha, e um VHS também em torno de 70, 80. Ok. Tá? Essa internação, o que é interessante, a gente... Só um instantinho agora, Ana. Tá, vou pedir à professora Helen, que é professora de reumatologia da UFRJ, que foi chamada como consultora nesse caso, e fazendo uma necrópsia no prontuário, Helen, desse segundo momento, algum dado inflamatório, algum dado, alguma pista diferente que a gente possa valorizar? Obrigado pela sua presença entre nós. Bom, a história familiar chama muito a atenção, aliada a tudo que já foi colocado, né, a recorrência, 10 anos de evolução, com marcadores inflamatórios persistentemente elevados, esse dado da história familiar a gente deve valorizar. E aí o raciocínio aqui, nesse caso, é importante afastarmos infecção para ela, como foi exaustivamente buscado, afastar infecções insidiosas, ou sejam elas quadros virais ou mesmo micobactérias que possam cursar com esse quadro insidioso. Isso porque é importante afastarmos, até pensando no potencial de tratamento que deve envolvê-la. Mas a gente deveria, nesse momento, já considerar um processo, seja autoimune, seja autoinflamatório, e buscar pistas clínicas que possam subsidiar ou o raciocínio de uma síndrome autoinflamatória ou de uma síndrome autoimune, que tem aspectos em comum, mas que fazem diferença no tratamento e que podem apresentar um quadro recorrente de pericardite. Mas tinha alguma outra, alguma sorologia,
as provas reumatológicas nessa ocasião? Nesse momento, quando eu avaliei a paciente, ela já tinha sido investigada. Tudo negativo. O doutor Levi. Painel antes de autoanticorpos. O que seria fundamental ali naquele momento de autoanticorpos? O FAM, que poderia, as informações tanto do título quanto do padrão do FAM vão nos ajudar no nosso raciocínio. Nesse caso, tinha alguma coisa? Ela tinha 2 ou 3 sorologias de FAMs pedidas e negativas e uma em baixos títulos. Certo. E isso, o que isso faz a gente pensar? Nesse contexto, um quadro inflamado, insidioso e com baixos títulos de autoanticorpos, a gente tem que considerar e buscar síndrome autoinflamatória, que cursa com esses. Outros autoanticorpos também foram solicitados, até específicos, para síndromes que surgiram colagenoses. Então, o painel de anti-ENA, anti-RO, anti-LA, anti-SM, anti-RNP, também já tinham sido solicitados e também eram negativos naquele momento. Perfeito. Então, aqui a gente tem um internista dos mais brilhantes, Marones. Você gostaria de fazer algum comentário sobre a apresentação clínica dessa paciente? Sim, você falou a doutora, o que apareceu, o anti-fã, o fã dela, o padrão que foi qualitativo, parece que no quantitativo só um em baixa titulagem. E depois daí, quer dizer, em termos de autoimune, eu não pensaria tanto, pensaria numa coisa autoinflamatória. Brilhante, não é? Então, a chegada das doenças autoinflamatórias, não é, que são decorrentes da imunidade inata, não é, abre um novo capítulo, não é, que nós, cardiologistas formados no século passado, nós não conhecíamos essas doenças. Talvez o estilo do adulto, talvez conhecesse um pouco de IBC, mas essas doenças não eram agrupadas em as novas doenças autoinflamatórias, fazem parte hoje da moderna reumatologia. Mas vamos ouvir agora o que os colegas de São Paulo, o que eles fariam com essa paciente, se eles têm alguma pista do diagnóstico etiológico. Por favor. André, é um caso típico, difícil, já foi pesquisado, o que é mais óbvio para todos nós, doença autoimune, que o painel foi negativo. E a doença, e a paciente persiste, a pericardite, etc., os sinais inflamatórios. Eu acredito que talvez a próxima fosse, talvez partir de uma punção diagnóstica desse análise líquido, até mesmo do pericárdio. Eu sei que o procardíaco tem uma experiência muito grande em análise do pericárdio, até tendo amostras para o exterior, o doutor Evandro bem falou, mas eu tenho a impressão que o diagnóstico vai ser talvez um quadro mais histológico, sabe? Você faria também uma biópsia desse pericárdio? Acho que a biópsia, a função biópsia do pericárdio. Bem, eu queria dar uma contribuição. Sim. João Novarete, de São Paulo. Muito bem-vindo. Tudo bem. É o seguinte, eu queria, nessa linha do Barroso, eu queria um pouquinho a semiologia dessa tomografia de tórax cardíaca, ressonância. Você queria saber se tem alguma coisa que possa sugerir alguma outra coisa na autópsia da tomografia e ressonância. Doutor Marino, Marino deve ter olhado isso com muita atenção, até porque o Levi é um desses clínicos que gosta de pegar tudo e olhar o saco de exame com muita atenção. A Marino te passou alguma pista em relação à tomografia desse paciente? Alguma coisa, Levi? Não. Nada. Ele não me disse nada especial sobre... Tomografia e ressonância. Ele achou que tinha um derrame, ele não achou na tomografia. Sim. Na ressonância, não, porque a ressonância foi feita depois. No outro momento. Num outro momento. Mas inicialmente não tem, não tem falou, nada, nada interessante. Tinha algumas coisas pulmonares leves, de algum processo antigo. Atelectasia, algumas coisas assim, mas nada mais importante. Não, a ressonância vai ser feita depois. Depois da evolução do caso. Bem, aí você identificou que tinha um tamponamento e encaminhou para o Alexandre Siciliano fazer uma punção
e uma biópsia. Nós temos aqui o Dr. Calil, no laboratório DASA, nós temos aqui o Luiz Bruzi, são dois debatedores aqui. Vamos aos dados que o líquido pericárdico e o que essa parceria do Procardíaco, Charité, o Dr. Montera foi uma das pessoas que construiu essa parceria importante, um dos maiores centros de biópsia cardíaca e pericárdica do mundo. Vamos lá, Ana. É importante entender, está todo mundo falando, tem 10 anos de história. A pergunta é, por que depois de 10 anos de história, em um mês a doente faz o que faz no ecocardiograma? Porque o Arnaldo analisou um ecocardiograma de abril, disse que não tinha espessamento, não tinha fibrina, tinha o mesmo derrame, por uma doença que nós estamos dizendo, discutindo aqui, que é uma doença autoimune, provavelmente autoimune, de 10 anos de evolução, e alguma coisa aconteceu em 30 dias que ela me evolui com espessamento pericárdico, fibrina e constricção, e restrição com redução de mobilidade. Então, algum fato aconteceu aqui. E quando nós temos uma doença inflamatória crônica, por isso que foi negativo de marcadores de doença inflamatória crônica, isso não é o perfil, por exemplo, de um lúpus. Né? Doença lúpica, por exemplo. Não é o perfil. Não é o perfil de uma esclerodermia que poderia dar isso. Não é o perfil de doenças autoimunes. Agora não estou entrando na sarcoidose, que está dentro disso. Aí poderia ser o perfil. Porque as doenças comuns evolutivas autoimunes, porque se você olhar ali na história evolutiva, de abril para maio, essa doente agudiza, tanto que, olha, tem 1, 2, 3 eventos clínicos, tendo uma melhora inicial com colchicina e indometacina, e evolui com constricção, espessamento, fibrina, esse coração. Então, a doença aqui nesse momento, se ela tivesse uso de corticóide, eu poderia dizer que você não curou a doença, mas não é o caso. Então, só para lembrar que dentro disso, por isso que eu perguntei sobre a ressonância, é mandatório uma ressonância nesse momento para depois de pensar em biopsiar o pericárdio, porque mudou totalmente a história evolutiva natural dessa doença. Ela mudou a característica. Estou querendo chamar a atenção sobre isso, porque está aqui na nossa frente, a história evolutiva é outra doente de 10 anos atrás. Muito bem, Marcelo. Pode falar, professor. Na história, quando a gente avaliou, ela conta que previamente a essa piora clínica, ela teve um evento febril agudo com sorologia positiva para dengue. E a gente sabe que a dengue... E em janeiro ela teve a dengue. Seus familiares tiveram zika e... Pode ser, exato, é isso que eu estou querendo considerar. Será que ela pode até ter um quadro, 10 anos de evolução, mas existem situações de dengue, e relatos como um fator que de uma paciente já predisposta já pudesse ser um gatilho que pudesse ter deflagrado. E até a própria chikungunya, embora ela não tivesse um quadro articular que é característico, mas tem descrição de derrame pericárdico associado à chikungunya. A sorologia dela para chikungunya ainda não tem, mas seriam outras. Então, nós também consideramos, com o Dr. Levi, discutimos o que fez ela piorar. Né? Então, são dados da história que a gente também não pode descartar esse evento, né, infeccioso que ela apresentou um pouco antes da piora. Muito boa observação, professora. O Alberto quer fazer um último comentário, mas voltar... Só fazer um comentário assim, em relação à questão que a Mirelle até chama a atenção, sempre a questão dos determinantes sociais que estão associados à doença. Essa doença tem quando fala em dengue e tudo, essa doença tem uma história interessante. Ela mora numa área fundamental florestal, né, atrás da Floresta da Tijuca, numa área tem um convívio enorme com floresta. Ela é bióloga, com plantas, lida muito com... Enfim, todo esse contexto com animais e plantas faz muito parte da vida dela. E só mais uma coisa assim que eu achei interessante do ponto de vista conceitual, né, quando, assim, olhando a literatura, eles chamam, na verdade, esses 3 episódios, não sei se caracteriza uma recorrência de doença, talvez, acho que isso faz parte do mesmo processo evolutivo, de um mesmo processo inflamatório, porque eles chamam pericardite recorrente
quando há um processo novo depois de 6 semanas de evolução de um anterior. Quando esse tempo de evolução é um tempo inferior a isso, chamam de pericardite incessante. Então, talvez seja o mesmo processo evolutivo de uma pericardite incessante que vem evoluindo ao longo dos últimos 3 meses. Cujo eletrocardiograma, né, não traz manifestações típicas de pericardite, isso é o habitual, mas uma pericardite mesmo em evolução de um quadro inflamatório incessante. No eletro, se você reparou, ele tem um PR negativo. Isso pode ser, entendeu, a marca eletrocardiográfica de uma pericardite, sem ter alteração de STT. Isso tem no eletro. Mas eu acho que ela teve 8 anos de uma pericardite, que a gente pode chamar de recorrente, porque teve um intervalo grande, e aí alguma coisa desencadeou de janeiro para cá. Muito brilhante a sua observação, Roberto. Olha só. Quando eu ia fazer o título da sessão, o título que eu ia colocar era pericardite incessante. E, na realidade, ela se tornou incessante. Mas também ela tem uma história, né, de recidiva prévia. Eu achei interessante a gente colocar o aspecto recorrente, embora esteja se tornando incessante e caminhando para a crônica. Né? Se a professora e o Levi não tomarem uma ação, né, mais de 3 meses de doença. Mas você está certo em relação a isso. Então, esse caso é um caso muito interessante. Tem um problema de critério. Qual o critério? Esse é uma pericardite recorrente. Por quê? Pela diretriz europeia de cardiologia e pelo grupo de pericardite, se no intervalo de 4 a 6 semanas você volta a ter o sintoma, é caracterizado como pericardite recorrente e não incessante. Isso está na diretriz. Então, vamos deixar claro qual é o critério. Está aqui a diretriz, se no intervalo de 4 a 6 semanas, você tem dentro de 4 a 6 semanas, você recorre e tendo o primeiro episódio dentro de 4 a 6 semanas, ou por critério, é pericardite recorrente. Montera, então, isso está... Observa só. Se eu considerar que abriu, né? Não, olha só. Ela desaparece os sintomas lá... Não, abril. Aqui, ó. 5 de abril, pericardite aguda. Melhora dos sintomas. Né? Melhora dos sintomas. Né? E mês ela 4. Retorna. Mês 5. Ela retorna na janela de 4 a 6 semanas. Recorrente. Não, na janela. Nessa janela. Essa é a janela. Bem, de qualquer maneira, é o seguinte: o que é importante é que esse é um caso difícil. Vamos ver o que deu na biópsia do senhor. Tá, então, só para voltar à ordem cronológica para a gente situar, ela fez o eco, tinha o tamponamento, então ela tinha critério para drenar, tanto porque já era um momento da gente ter um diagnóstico para tentar guiar um tratamento para uma paciente que estava recorrendo de uma pericardite, já era um sinal complicador, e porque ela tinha o tamponamento. Então, ela interna, faz a biópsia e drena o líquido pericárdio, e o material é enviado para a Alemanha. E nesse momento a gente associa corticoide ao tratamento que ela já vinha fazendo, que era indometacina, colchicina, e associa o corticoide. De novo, ela melhora, fica 1 mês em casa, a nível ambulatorial, bem, mas retorna, agora sim, essa internação atual do dia 22 de junho, de novo com dor torácica e derrame, quer dizer, no eco nem mostrou derrame, a despeito desse tratamento que já está otimizado, já incluído o corticoide. Então aqui, na internação atual, ela estava em uso de colchicina, prednisona. O exame físico dela mostrava febre, uma frequência cardíaca de 110, não tinha no exame físico atrito pericárdico, pelo menos não estava descrito, a única alteração seria o murmúrio diminuído em bases, e exames laboratoriais mostrando somente de alterado os marcadores inflamatórios ainda elevados, VHS em torno de 70, uma proteína C em torno de 25. Raio-x de tórax dessa internação, então a gente vê ali que as bases, os seios estavam velados, um derrame pleural maior à esquerda. Ela refaz o eco, esse eco é pós-drenagem e após a introdução da colchicina. Daí a gente vê que ali aquele derrame, aquela fibrina que tinha no interior, nesse já não está presente. E daí agora a gente recebe
o resultado do líquido pericárdico e da amostra do pericárdico, tá? Agora, antes de chegarmos, Luiz, você pode fazer uma análise para a gente desse líquido pericárdico? O que temos aí nesse líquido pericárdico? Oi, obrigado pelo convite. Só um detalhe, um comentário que não foi feito anteriormente. O PCR já foi liberado da chikungunya, ele foi não detectado. Quantiferon TB Gold também foi liberado, foi negativo. 2 agentes que foram descartados, infecciosos importantes, né? Líquido pericárdico tem grandes alterações, né? ADA normal? A ADA também, ADA 11.4. Né? Só o CA125 extremamente elevado, eu não sei exatamente qual foi o nível sérico, né, para fazer a comparação. Mas, a relação está ali, entre parênteses. Qual era o CA125 no sangue? Então, ele está aumentado, mas ela ainda foi, por conta do CA poderia estar relacionado ao ovário, ela foi para uma ultrassom de ovário, não tinha alteração nenhuma, ovário de tamanho normal, nada que poderia levar a uma neoplasia. E a gente for ver na literatura, ele também pode estar aumentado em doenças infecciosas e inflamatórias. Então, tem uma pletora de outras etiologias, né? Vamos ver a biópsia. Calil, se prepara aí para comentar. Sim, está aqui na próxima. Está esse daí. Era hemorrágica. Tá? Pode falar. Não, eu quero ver. A lâmina. Bom, eu quero dizer que eu fui pegado de urgência, né? Ontem à noite. Então as lâminas que eu vi não são as dessa fotografia. Está quase a mesma coisa. Não tem muita diferença. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, o convite e de poder ouvir essas coisas sobre incessante, recorrente, né? Estou fora disso. A linguagem é uma coisa tão importante, né? Olha o microfone, Calil. É uma convenção. É uma convenção, né? Lá na Europa, no Hemisfério Norte, que sempre mandou a gente, né? Diz uma coisa e nós estamos com os termos. Em patologia é a mesma coisa. Nós vemos os padrões, né, as recomendações europeias e americanas, mas isso aqui é o estereótipo, é o resultado final de uma agressão que nós não sabemos qual a origem. É sempre a mesma coisa. E não é só no coração, não é só no pericárdio. O resultado final é muito monótono. Aqui me parece que a superfície e aqui a profundidade, porque tem tecido adiposo aqui. Esse é um processo inflamatório, cicatricial. Aqui é um close, provavelmente, das fibras. E às vezes tem umas fibras de um tecido que é do pericárdio, que é meio tendinoso, lembra uma face, pode ser que seja isso, né? E tem uma inflamaçãozinha em torno de um vaso aqui, que eu vi no nosso espécime. E pode ser só uma linfangite na profundidade em função do processo que aqui acontece. Aqui parece ser o que foi a fibrina e que depois se transforma no que os patologistas chamam de fibrinoide, que é isso aqui, quase não tem célula. O diagnóstico lá do laboratório, do nosso laboratório, foi de fibrino purulenta, mas não é purulenta. Ela é fibrinoide, é que nem uma pleurite, uma pericardite crônica, uma peritonite crônica, é tudo a mesma coisa. Até um cisto que não tinha nada, que tinha epitélio, depois de um certo tempo, o material fibrinoide, ou a fibrina, fica assim, desaparece. Não é mais fibrina. É classicamente chamado pela patologia de fibrinoide. Eles fizeram uma técnica aqui, aliás, uma beleza, o Azam, usando o nome que eles usam, para mostrar que, né, é o material fibrinoide, algumas fibras. Aqui eu estou vendo algumas fibras que lembram músculo. Não sei se pegou a superfície do miocárdio. Então, é uma pericardite crônica começando a se organizar no nosso espécime, dá para ver isso, né? E com uma coberta fibrinoide, é a fibrina degenerada que ali está. Mas sem etiologia definitiva, né? Totalmente, não há granulomas, né? Não há nada específico no nosso espécime, provavelmente no espécime deles. Quanto a esses vasinhos com inflamação na profundidade, talvez fosse interessante ensaiar alguma coisa, né,
para ver se há algum mecanismo autoimune, ver que células são mononucleares. Mas qualquer inflamação na profundidade, mas eles tentaram fazer isso aqui. Mas, pelo relato que está ali, foi tudo negativo. Ana? Exatamente, aqui está o diagnóstico. Então, foi exatamente o que o Dr. Calil falou. Tinha muitos linfócitos, neutrófilos, nenhum marcador específico. O estudo imunológico também não foi positivo, e eles descrevem isso como um processo muito mais tendendo a um quadro infeccioso do que uma própria doença autoimune. Mas com sorologia negativa, a sorologia, herpes... Isso, ainda foi feita a pesquisa para vírus, a PCR. HPV foi tudo negativo. Isso no Eu queria comentar uma coisa interessante. Há 2 anos atrás, uma família com 4 irmãs, que é muito conhecida, a família da Lucinha Lins, cantora, 4 irmãs tiveram pericardite em série, não ao mesmo tempo. E uma das irmãs era cliente do Dr. João Mansur. E ele está fazendo um estudo a respeito, para ver se na literatura existe uma condição chamada pericardite familiar. Eu pergunto, já que estamos aqui tendo a honra e o prazer de ver o Calil aqui, Calil que foi o grande mentor da Francisca, minha saudosa esposa, e eu queria saber se existe na literatura alguma menção, porque no caso dessa pessoa aí, dessa paciente, existe na família, não sei se teve também pericardite, mas há histórico, né, Olevi, de derrame pleural, que poderia também estar, quem sabe, ligado à pericardite, que poderiam ter passado na época sem diagnóstico. Boa observação, Rovac. Nós vamos guardar isso para a doutora Mihaly depois, no final, dar uma fechada. Vamos avançar. Nós seguimos, então, em busca do diagnóstico. Está um quadro muito frustro, a gente ainda não ter a etiologia dessa pericardite. Refaz a tomografia, que a gente vê só o espessamento do pericárdio, ali uma zona mais espessada seria o local da biópsia. Mas nada que poderia, até parênquima pulmonar, linfonodos, tudo negativo, nada que poderia sugerir uma doença sistêmica. O doutor Amari não está aí, não, né? Tá. Então ele faz a ressonância do coração, discutir com ele também, nada sugerindo doença sistêmica. O que a gente vê é o espessamento, aquela primeira imagem, a imagem T2, quando a gente vê o branco ali envolvendo o coração, o pericárdio, é o mesmo branco do derrame pleural, ou seja, é uma água, demonstrando que ali tem um processo ativo, uma pericardite aguda. Ela se recusou a fazer uso do contraste, então a gente não vai ter as imagens em T1 e do realce tardio. Essa segunda imagem é uma imagem mais híbrida, mas corroborando que ele tem o mesmo aspecto de água ali do derrame pleural à esquerda, demonstrando uma pericardite em processo agudo. Aqui é só o cine da imagem, mas nada interessante que vai nos elucidar uma etiologia, só mostrando que até a função cardíaca dela é normal. Tá? Então, nesse momento, a gente já estava, assim, já tinha bastante exames solicitados, realizados, e a gente não tinha o diagnóstico. Foi o momento que a gente convidou a reumatologia para discutir o caso com a gente e seguir com uma contribuição para ver se a gente conseguia achar e até ter um tratamento mais específico para solucionar o caso. Acho que ela já falou. Se quiser recorrer. Professora Mihaly, vamos lá. Você quer fazer um comentário, meu amigo Marlon? Queria, Evandro, claro que sim, é uma honra. Só poderia, alguma coisa lembra aquelas doenças que evoluem com policerosite, tipo aquela febre familiar do Mediterrâneo, alguma coisa, eu me inclinaria para ir, é o que sobrou. Isso aí, boa observação. Na realidade, eu recentemente vi um caso parecido, não esse caso, mas um caso parecido, e tinha uma ferritina indosável, né, acima de 4.000. E a gente conseguiu recuperar, e o clínico que me ensinou, o meu amigo Otávio Mocarzel, lembrou muito bem da possibilidade de um estilo do adulto. Esse paciente, uma doença do estilo do adulto. E esse paciente acabou sendo submetido a um tratamento específico, não é?
e está sendo agora acompanhado não mais por um clínico, mas como um reumatologista, porque existe uma complexidade de medicamentos reumatológicos, mas lembrar dessa chegada das doenças autoinflamatórias. Então hoje é como se a gente falasse infarto supra e infarto sem supra. Quando a gente fala doença autoimune é uma história, doença autoinflamatória é outra história. Doença inflamatória é caçar unicórnio. São doenças raras, algumas a gente não conhece, não tem às vezes marcadores, e você precisa da clínica. O laboratório como o DASA está oferecendo agora a possibilidade de a gente genotipar uma série de marcadores da imunidade inata, e os reumatologistas são fundamentais para abrir essa nova caixa de Pandora que acomete as serosas, articulações, a pele e uma nova doença. E o que é interessante, só para finalizar aqui, o Dr. Imagio, que é a maior autoridade em doença pericárdia no mundo, ele diz que as doenças pericárdicas são a Cinderela do coração. E por que é a Cinderela do coração? Elas estavam esquecidas. Os cardiologistas achavam que tinha resolvido tudo com a colchicina. E agora, com os imunobiológicos e com a nova reumatologia, e com a liderança dos reumatologistas nos ensinando essa nova área, que é doenças autoinflamatórias, a gente começa a olhar para a doença pericárdica com a Cinderela do coração. Então, é um momento novo. Vamos ouvir o que a colega reumatologista tem a comentar. O Fernando quer fazer um comentário. Pode fazer. Sim. Nós sabemos que essas doenças, muitas vezes, elas não aparecem numa amostra e aparecem em outra de tecido. Ela tem uma pleuropericardite, né? Tem um derrame pleural e tem alteração da pleura esquerda. Talvez fosse a coisa de obter uma espécie, um líquido pleural e eventualmente biópsia pleural, que é muito mais simples até do que a pericárdica, para ter mais disponibilidade de tecido para a amostra. Então me ocorreu que talvez a abordagem da pleura, às vezes, traria subsídios para o nosso diagnóstico. Boa observação, Fernando. Vamos ouvir o que a professora Mirellen tem para nos ensinar. Ela saiu de férias e veio aqui dar uma palhinha para a gente. Vamos lá. Foi um prazer vir aqui. Obrigada pelo convite, pela confiança. Eu quis aproveitar essa oportunidade para trazer como que foi construído o raciocínio clínico e até para debater, se quiserem interromper e discutir, foi a forma como eu encontrei para a gente trazer o caso, que é complexo para todo mundo, né, para discussão. Então, quando eu fui chamada já num avançar da condução, muito bem conduzido o problema, e aí de que forma eu iria, né, acrescentar. Então, pensando inicialmente, né, uma mulher de 51 anos, com história de pericardite recorrente, e então como foi a perspectiva da reumatologia para contribuir nessa condução. Então, os desafios diagnósticos se apresentaram: uma mulher com uma história recorrente, cuja propedêutica tradicional já havia sido bastante explorada, inclusive afastando causas infecciosas mais frequentes e graves, e até um painel de autoanticorpos também já elucidando e procurando afastar já a autoimunidade. E causas endócrinas e malignidades também já haviam sido exploradas. Ali, naquele momento, me senti falta um pouco de hormônio tireoidiano, mas de restante ela já até tinha, já estava normal. Então, mas também havia sido explorado. E o que chamava atenção, ela tinha os autoanticorpos ou eram negativos ou tinha um em baixo título de um padrão bastante inespecífico, que pode ser encontrado na população em geral. A natureza infecciosa não documentada, embora os achados histopatológicos sugerissem que o aspecto era mais provável de uma natureza infecciosa do que autoimune, e a história de sorologia positiva para dengue em janeiro, e com uma piora clínica importante de abril em diante e a evolução de 10 anos de história. Então esse era o cenário que eu encontrei para ajudar. Então, quais foram as perguntas que me fizeram e que é para os residentes, para todos nós, que são importantes nesse contexto? É importante nós discriminarmos, diante de um quadro recorrente, como é o quadro da dona
dessa senhora, com autoanticorpos que não ajudam, mais um quadro clínico que fala, que suscita pensarmos em autoimunidade, é importante nós considerarmos se trata-se de uma síndrome autoimune ou se trata-se de uma síndrome autoinflamatória. E se houve um gatilho infeccioso, e principalmente um gatilho de quê? Né? De que gatilho nós estamos falando? E aí, nesse caso, considerando o gatilho, no meu raciocínio, o gatilho da piora importante de abril para cá do quadro dela, aqui de 10 anos de evolução. Então, era uma paciente com quadro sistêmico ou órgão específico? Essa era uma pergunta. Ela é só uma doença de pericárdio ou ela tinha outros sintomas clínicos? A gente tem que pensar nisso na história, na anamnese, no exame físico dessa paciente. Era um quadro crônico, recorrente, com um comprometimento inflamatório importante. Havia uma história de síndrome febril, ela tinha uma sensação de febre não aferida e durante a internação havia picos febris sem um padrão discriminado, bem definido, mas ela teve objetivamente febre e a história de síndrome febril. E, por fim, havia também dano tecidual ali, já evidenciado nas imagens da doença pericárdica dela. Então, num primeiro momento, parecia que ser um quadro exclusivamente órgão específico, doença de pericárdio, nenhuma outra evidência de quadro articular, hematológico, que pudesse também nos ajudar a pensar num quadro sistêmico. Esse conjunto, então, fazia a gente pensar, né? Será que é autoinflamatório? Ali a gente chegou a pensar nisso, e por isso a gente quis afastar gatilhos infecciosos que podem estar associados, tais como as infecções, as arboviroses. Ela teve essa história de dengue, a gente não pode descartar. A história de familiares com zika, a história de familiar com derrame pleural de repetição, todo esse conjunto, né, de informações que ela nos trazia. E aí a gente começou a considerar as possibilidades de autoimunidade. Por quê? Primeiramente porque existem evidências de autoimunidade em pericardite recorrente, e esse já é uma associação bem elucidada. Existem relatos de casos, séries de casos e até de coorte, evidenciando a associação autoimune na pericardite recorrente. Mas e nas autoinflamatórias, né? O que são, na verdade, síndromes autoinflamatórias? Eu vou andar um pouquinho por causa até do tempo, mas a natureza autoinflamatória é um conjunto de doenças, de conjunto de síndromes que estão predominantemente envolvidas na imunidade inata, ou seja, a célula efetora mesmo, que antes a gente achava que elas só tivessem um papel de cumprir operacionalmente a inflamação. Hoje a gente consegue enxergá-la como uma maestra mesmo do sistema imune, podendo desencadear um processo que envolve proteínas, complexos proteicos que fisiologicamente fazem parte da homeostase da inflamação, mas quando há um determinado gatilho, que nem sempre é definido, mas muitas das vezes é um gatilho infeccioso, predominantemente viral, pode desencadear um processo de persistência de inflamação. Isso é uma possibilidade. É muito mais frequente nós vermos as síndromes autoinflamatórias no adulto, mas seria importante considerarmos, no caso dela, a presença de uma síndrome autoinflamatória. No decorrer da história, pela vigência da cronicidade, a vigência já de um surgimento de um espessamento pericárdico numa paciente com história familiar positiva, nós tínhamos que tomar uma conduta, independentemente de um diagnóstico etiológico firmado. A busca do diagnóstico é fundamental, mas também evitarmos a progressão da doença também seria vital para ela. Então, nós assumimos que essa paciente estava tendo uma baixa resposta aos tratamentos instituídos, como a colchicina, e isso é um outro dado que fala que é considerado na síndrome autoinflamatória, principalmente relacionada à pericardite, a má resposta à colchicina, a evolução com o espessamento pericárdico, e a história familiar de derrame pericárdico, de derrame pleural. Então nós pensamos em fazer uma
uma tentativa, assumir que elas estivessem com um quadro inflamatório vigente e fizemos uma mini pulso de corticoide com 250 miligramas por 3 dias, a fim de sanear o processo inflamatório que estivesse em curso. Por que isso? Porque ela estava inflamada e está evoluindo com piora. Na pericardite e nas síndromes inflamatórias, a pulsoterapia ela é diferente do quadro da condução, quando a gente pensa em autoimunidade, que deve ser uma imunossupressão bem mais agressiva. Nas autoinflamatórias, a gente deve ser mais conservador, porém considerar também a associação de imunossupressores e até de imunobiológicos. Por outro lado, que imunobiológico e como conduzir os imunossupressores diante de uma paciente que ainda não tem diagnóstico etiológico firmado. Como dialogar sobre isso com a paciente e trazê-la junto à decisão dentro de um cenário de tanta incerteza. Eu havia preparado 3 aqui. minutinhos. Tá. Então foi até bom não ter entrado aqui o diagrama que eu preparei. Bom, o fato é que essa paciente, as síndromes autoinflamatórias e as síndromes autoimunes, elas têm alguns aspectos em comum, principalmente associados a vulnerabilidades sociais, susceptibilidade genética, fatores hormonais, que podem, mas é importante a susceptibilidade genética, que podem desencadear o quadro inflamatório dela. Nesse contexto, o diagnóstico diferencial fundamental seria, dentro das síndromes autoinflamatórias, seria pensar em febre familiar do Mediterrâneo, que foi contemplado, a síndrome periódica febril familiar com IgD, hipergamaglobulinemia associada a IgD também, mas é mais comum em crianças, na população negra, que não seria o contexto dela. E a síndrome periódica associada aos receptores de fator de necrose tumoral, que é a síndrome TRAP, que cursa com derrame pericárdico, pericardite de repetição e simula um lúpus. Ele pode simular. Então, essa seria também uma hipótese que a gente considerou para ela. Seja isso, seja uma hipótese. O que falava contra também seria a história de febre, era pouco definida, mas tinha essa história. E não ficaria muito claro a gente agrupá-la numa síndrome febril, como é a característica da síndrome autoinflamatória, sendo uma história de febre tão assim mal discriminada, né? Uma outra hipótese é o lúpus, cujos 40% dos casos podem abrir com alguma serosite. E outras colagenoses, até o presente na história não tinha nada que corroborasse as hipóteses, né? Não tinha nada sistêmico, nada laboratorial que nos autorizasse a considerar outras colagenoses para ela. Quê? Pois é. Mas ali a construção do raciocínio, né? Deixa eu botar aqui. Então, diante disso, pensamos, ela está inflamada, está evoluindo com piora, vamos então intervir com a mini pulso de corticoide, visando sanear ou interromper mesmo esse processo. E a conduta então foi compartilhada com a paciente, fizemos a mini pulso com esse objetivo e aí visamos programar o mini pulso, 250 miligramas por 3 dias. Então, ela fez no total 750 miligramas. A pulso com uma ótima resposta, uma remissão, 3 dias de 250 miligramas e mantivemos ambulatorialmente 20 miligramas de prednisona. Por que fizemos isso? A síndrome autoinflamatória cursa com uma resposta à colchicina e ela vinha fazendo dose plena. E anti-inflamatório, ela também vinha fazendo. A síndrome autoinflamatória cursa com autoanticorpos ou negativos ou baixos e um quadro que pode simular um lúpus. Então, isso nos fez pensar em síndrome autoinflamatória. O diagnóstico, para fechar, é genético. A gente tem que dosar receptores de gene anti-TNF, e aí a gente pode discutir, a gente vem discutindo outras alternativas diagnósticas também, como a síndrome antissintetase, porque ela vinha, o quadro tomográfico tinha aspectos que sugerissem, mas isso clinicamente ela não corroborava, mas a autoinflamatória ela tem subsídios que elucidam. Porque eu pensaria em tratá-la com corticoide, seguir um curso com o corticoide, com o objetivo de desligar uma doença autoimune. O diagnóstico da biópsia é doença autoimune.
O que a biópsia me dá, vindo do Charité, é que um processo autoimune agredindo o pericárdio. Isso que está lá. Então, eu penso numa doença não inflamatória, mas sim um processo autoimune numa doente que tem 10 anos de história e por um mecanismo que nós desconhecemos, em 40% a 60% dos casos, não se chega a diagnóstico. Não vai chegar ao diagnóstico. A preponderância é o famoso idiopático, ou seja, a ausência de diagnóstico. O que se faz usualmente preconizado é corticoide. Faz o corticoide com uma retirada lenta para não ancorar. Se gerar ancoragem, aí sim pensa em azatioprina ou outro tipo de imunossupressor. Isso é o que está na diretriz europeia do Grupo Europeu de Doença Pericárdica. Não sei do outro, eu estou falando da diretriz europeia. Pode ser que outra diretriz seja diferente. Então, a primeira linha de tratamento é o corticoide. Trata-se isso podendo ser por 3 a 4 semanas e com retirada lenta, por ser uma doença autoimune. E isso por quê? Porque isso promove a ancoragem. Há, inclusive, se promover a ancoragem, associação de corticoide com azatioprina, com o objetivo também de se tentar retirar. E se assim mesmo ou permanecer, em última instância, é sugerida a retirada do pericárdio desses doentes quando não há manifestações sistêmicas da doença, como é o caso dessa doente, uma vez que o rim, mais nada está sendo acometido, a partir do momento que o próprio imunossupressor a coloca em risco por uso prolongado. Então, assim, seguindo a linha, volto a dizer, do grupo de estudos de pericárdio da Sociedade Europeia. Mas foi feito, entendeu? Ela vinha em uso... Essa retirada progressiva, ela fez durante pelo menos 21 dias. Ok. Mas está ali. Bem, só para a gente fechar. Só para antes de eu entrar, o doutor Levi já havia iniciado o corticoide, havia desmamado, vinha retirando lentamente, e nessa retirada lenta ela teve uma piora importante, ela estava gravemente na retirada. Foi quando a gente foi chamado. E aí, em razão desse processo inflamatório... Eu acho que Bem, a gente tem uma postura mais agressiva no uso de imunossupressor e corticoide. Mas a gente conversa melhor. Só queria dar um dado, como poupador de corticoide. Mas a gente queria chamar a atenção o seguinte: na vigência da Mini Pulso, ela fez um raste, e um raste de um padrão, uma distribuição, um raste malar, poupando o sulco labial, em área de chale e área de decote e facial. Esse dado, a gente tirou até a foto, ela me enviou enquanto eu estava aqui. Isso nos faz pensar, não dá para não considerar a hipótese de lúpus numa senhora de 10 anos de evolução, derrame pericárdico de evolução, que apresenta um raste. Mas e os autoanticorpos? Atípica, mas e os autoanticorpos? Não dá pra gente afastar, dizer que essa paciente não tem lúpus. Temos então, meio segundo. Meio segundo. São Paulo. Tá bom. Meu amigo Barroso, alguma observação? Eu só estava recordando um caso muito semelhante aqui em São Paulo, no Totocor. O paciente recorria da pericardite. Em resumo, fizemos toda a pesquisa, não concluímos nada. Ela tinha manifestação de derrame, apesar de corticoterapia, e no fim ela foi para pericardectomia total. E a doença foi resolvida. Nós não chegamos à conclusão que essa doente tinha, só para dizer um caso extremo. Muito obrigado a todos, professora Mirellen, e a todos aqui presentes. Um caso desafiador. Temos um unicórnio a ser descascado e com certeza a paciente está melhor e bem cuidada pelo Levi, Mirellen e todos aqui. Muito obrigado. Obrigado. Barroso, pessoal de São Paulo, obrigado. Quarta-feira estamos aí. Obrigado, André. Um abração. Abraço. Tudo de bom.